Sabiam disso? E hoje, o seu Moacir falou, mas você falou tudo sobre o Bezerra ou só um pouco? Só um pouco. É uma palhinha, é. Então hoje a gente tem tanta dificuldade de aceitar os nossos irmãos políticos, né? Porque a gente vê ali uma série de coisas, fica aborrecido, a gente se sente assim às vezes constrangido de situações que a gente vê por aí, não é? Mas o Bezerra trabalhou na política, foi muito interessante o trabalho dele na política, porque ele tinha a verdadeira acepção de auxiliar ao mais necessitado, que é exatamente essa a função do político, fazer com que as pessoas que realmente precisam possam ser atendidas, possam ser abrigadas pelo governo. Então tem uma lei lá meio interessante, que antigamente o pessoal fazia aquela compra no armazém, e aí iam comprando, quando chegava no final do mês a pessoa recebia e ia lá pagar. Só que tinha fração de moedas, e aí o dono da venda dava, ele nunca tinha o troco certinho, então ele pagava, ele devolvia o troco sempre em alguma guloseima, alguma coisa assim, uma bala, uma coisa assim. E aí o Bezerra, observando isso, vendo que as famílias tinham muita dificuldade, inclusive esses dinheirinhos menores, aí precisou fazer uma lei para que isso fosse proibido, para que eles tivessem o troco e dessem o troco para a pessoa, que não fosse obrigado a fazer uma compra casada, como hoje em dia se fala, né? Que o pessoal fala da tal compra casada. Você vai lá comprar um lanche e aí ganha um brinquedo. Na verdade, você não ganha o brinquedo, né? Você paga o brinquedo junto com o lanche. Então, é uma compra casada que ficou proibido na época. Mas tem uma série de coisas que aconteceram com o Bezerra, uma série delas. E lá em Riacho do Sangue, no Ceará, ele nasceu, o pai dele muito justo, muito honesto, um fazendeiro, tinha bons recursos, e mandou o filho para o Rio de Janeiro para estudar, aí o filho veio para o Rio para estudar medicina, e aí começou os estudos, mas aí o pai teve um problema contra golpe. O senhor falou isso também? Não. Ai, ufa, ainda bem que o senhor não falou tudo, né? Senão eu não ia ter o que falar. Já pensou em 6 minutos se eu Moacir falar, 30 minutos que eu ia falar, hein? Aí ia ser de lascar, hein? Falei, mas para que precisa de mim aqui, né, seu Moacir? Então, aí o pai teve um contratempo lá na fazenda e ele era muito honesto, muito correto, e ele pagou umas dívidas que ele tinha lá e ficou muito sem dinheiro. E aí não podia sustentar o filho no Rio de Janeiro com a faculdade de medicina, que não era bem um sustento, né? Naquela época, né? Nós estamos falando aí de 1800, então estamos falando de, não é um sustento, ele mandava alguns recursos para ele poder pagar ali um aluguelzinho, uma coisinha ou outra, mas também vivia com dificuldades. Aí ele ficou numa situação muito constrangedora, muito difícil. Ele resolveu então fazer alguma coisa para poder ter algum dinheirinho para se manter. E ele inventou uma história de dar aulas particulares, assim como tem hoje algumas pessoas. Eu não sei se vocês sabem, agora vamos fazer um parênteses. A gente tem uma escolinha de reforço lá numa comunidade em Carapicuíba. Eu não sei o que deu na cabeça da gente fazer essa escolinha de reforço. Então é português e matemática. Aí eu consegui um professor de matemática, especialista, já tem bastante idade, entende muito bem da coisa da didática, um camarada maravilhoso, sensacional, que está com a gente lá, dando matemática. Trouxe um método assim, impressionante de matemática, e as crianças estão lá, entusiasmadas, cada vez querem participar da matemática, até os pequenininhos falam, eu já sei fazer conta, tio, já querem participar também. Porque tem uma tabela progressiva que vai crescendo, progredindo, as contas geram um desenho, então ele faz o desenho, se o desenho dá certinho, as contas estão certinhas, é muito interessante. E aí um dia um conhecido meu estava falando que um professor de matemática que dá aula particular cobra R$300 a hora. Vocês sabiam disso? Aula particular de matemática. Mas eu falei assim, mas qualquer série, pode ser até aquelas iniciais, que aí no nosso tempo era primário, né? Da primeira a quarta série. Até esses é R$300 a hora, do professor de matemática de reforço. Aí eu fiquei pensando nesse professor lá, falei, meu Deus do céu, quanto que eu tinha que pagar para ele, né? Para ele fazer isso lá, nós temos 60 crianças, imagina só. De vez em quando fica com o cabelo em pé, fica nervoso, fica bravo lá, ainda bem que a gente está junto, e segura um pouquinho a onda e vai em frente, vai embora, né? Mas o Bezerra resolveu dar aula de matemática, apareceu lá um determinado dia, uma pessoa bateu lá na porta e falou, olha, eu estou precisando fazer um reforço de matemática.
E ele pensou, meu Deus do céu, não entendo nada de matemática, como é que eu vou fazer isso? Mas eu não posso também dispensar o aluno, né? Aí ele resolveu aceitar, mandou o aluno vir em determinado dia, horário direitinho, e pegou lá 1 ou 2 dias para se preparar para essa aula de reforço. Lá pegou algumas referências e tal, e aí estudou noite, dia e noite, para poder ter algum elemento para poder ajudar a pessoa a ter essas aulas, né? Aí esse aluno, quando foi lá contratar, ele falou assim, olha, eu tenho um dinheiro aqui que eu queria pagar um determinado período já antecipado. Ele falou, não, de jeito nenhum, não vai pagar antecipado não, tem que primeiro ter as aulas, tal, não. Mas no fim o aluno persuadiu ele de um jeito e ele acabou aceitando os recursos antecipados. Aí ele pegou o dinheiro antecipado. Aí tá lá, se preparou e tal, tá no dia, horário marcado, e espera, não aparece. No outro dia não aparece, nunca mais apareceu. A pessoa nunca mais apareceu. E qual que é a associação disso? A associação disso é a seguinte. Num determinado momento, Bezerra desencarnou numa situação muito delicada, né, financeira, muito delicada. Mas num determinado momento dessa delicadeza de financeira, os espíritos falaram para ele ter bastante tranquilidade, porque se fosse preciso, eles mandariam outro aluno de matemática para ele. Aí ele percebeu que aquele aluno de matemática tinha sido encaminhado para ele nessa pastilha, justamente para que ele pudesse, né, sair daquela dificuldade maior e seguir em frente, ter a possibilidade de seguir por causa da sua retidão, pelo seu trabalho, por tudo que ele representava, né, na época. Então, mas tem muitas histórias interessantes do Bezerra. Vamos contar uma história de lá e a outra de cá, né? Uma história de lá, por exemplo, é quando ele chega no mundo espiritual e está lá meio constrangido e tal, né? Aí ele fala, meu Deus do céu, o que é esse monte de estrela aí no céu? O que é esse negócio que está acontecendo aí? Aí eles falam, não, esses aí são todos que estão orando por você lá na terra, os que você atendeu gratuitamente. Dizem que o André Luiz, naquele filme Nosso Lar, eles mostram como se ele tivesse atendido uma senhora gratuitamente. Não é? Aquela senhora orou por ele, fez tudo por ele e ajudou ele a se elevar e tudo. Mas na verdade, não foi uma pessoa que o André Luiz atendeu. Ele atendeu mais de 600 pessoas. Mas no caso do Bezerra já era um caso diferente, porque o Bezerra atendia praticamente todo mundo de graça. Praticamente todo mundo. Então, no caso dele, obviamente, era justificável que ele tivesse essa recepção no mundo espiritual, né? Essa recepção. Eu sei que no ano de 1900, que ele desencarnou em 1850, e no ano de 1900, teve uma festa de comemoração de 50 anos do Bezerra no mundo espiritual. Olha só, até lá também tem bodas de prata, né? É prata 50? Bodas de prata, teve uma festa de bodas de prata lá para ele por ele estar fazendo 50 anos no mundo espiritual. Aí você fica pensando assim, mas 50 anos, a bodas de prata é porque normalmente a gente passa 20, 30 anos no mundo espiritual, mais ou menos, não é? Então a maioria de nós aqui vivemos na década de 40, 50, nós pisamos no barro da Segunda Guerra, ou fomos atingidos por ela, mais ou menos isso que aconteceu com a gente. Mas no caso dele, ele estava 50 anos no mundo espiritual. E nessa festa foi convidado um elemento aqui da Terra para participar dessa festa. Uma pessoa só foi convidada. Aí convidaram essa pessoa, e aí na hora do sono físico, todo mundo sabe que no sono físico nós temos uma vida de relação do outro lado. E aí vai lá na festa, ele vai relatando que estava lá na festa, de repente o Bezerra, aquela barbona branca, ternão branco, bonitão, lá na festa, todo feliz, não é? Aí a gente imagina uma festa no mundo espiritual. Como é que será uma festa no mundo espiritual, não é? Será que vai ter batata frita? Será que vai ter refrigerante? O que será que vai ter? Não é? Cada um leva o seu fardinho de cerveja, que hoje em dia as festas estão assim, né? Antigamente não, você ia lá, o dono que tinha que dar a cerveja. Agora parece que mudou um pouco as coisas, não sei, eu estou ouvindo falar aí que você tem que levar a bebida que você vai beber. Como eu só bebo água mesmo, eu não preciso levar nada, porque vou no torneirão lá e bebo, estou tranquilo, né? Até o povo se assusta, não traz nada para beber, fala, mas esse cara é aproveitador, né? Mas enfim, no mundo espiritual, então, você acha que teria uns hambúrguer lá na festa do Bezerra? O que você acha? É você mesmo. É.
Hã? Não sabe. Não entendi o que ele falou. Sim. Acho que sim, teria uns hamburguinhos, sim, né? Na festa do bezerro. Não, mas eu acho que não, porque é do outro lado da vida, assim, sabe? Do outro lado, assim. Aquele negócio da gente estar num sonho, aí você está do outro lado. Porque para sonho tudo é possível, né? A gente sonha com cada coisa. Esses dias sonhei que eu estava com o Del Rey de novo, seu Márcio. Eu falei, meu Deus do céu, fiquei 25 anos para me desfazer dele, estou sonhando de novo com ele, meu Deus do céu. Mas aí, tá lá, todo mundo lá reunido, de repente começou a acontecer um negócio estranho. Se fosse aqui na Terra, todo mundo saía correndo, espavorido, o cabelo em pé, correndo, gritando no meio da rua, sei lá o que acontecia. Mas de repente começou a formar uma névoa assim estranha, parecia uma nuvem assim, sabe uma nuvem que alguém vai lá, pega a nuvem e traz a nuvem. Aí começou a formar uma nuvem assim, a nuvem foi tomando uma certa forma, Quando eles menos percebem, tem ali um espírito materializado. Como assim? Vocês já não estão no mundo espiritual? Não é estranho? O que você acha? É estranho? É estranho, mas é porque existem níveis de mundo espiritual, olha só. A gente pensa que só tem um nível, né? Encarnados e desencarnados, a gente pensa assim, né? Mas se a gente pensar a nível de universo, quantos planetas, quantas coisas tem. Via Láctea, a gente já não consegue nem catalogar direito a Via Láctea, imagina só o universo, né? Mas então tem níveis assim, sabe? Então a gente está aqui num nível grosseirão, material, mas existe um nível intermediário, um secundário, terciário, existem níveis. Então vamos imaginar que o Bezerra estava no segundo nível, no mundo espiritual, e aí veio alguém de outro nível, que precisou materializar-se nesse nível que o Bezerra estava. E aí apareceu a figura de uma mulher. E o nome dela era Celina. Já ouviram falar da Celina? Celina é uma companheira de Maria, é uma trabalhadora de Maria, uma executora das ordens de Maria, mãe de Jesus. A Celina é uma secretária de Maria, é uma porta-voz de Maria. Eu nem sei como dizer, como falar o que Celina é, de Maria. E ela trazia uma espécie de um pergaminho na mão. Meu Deus do céu, 1950, pergaminho, materialização no mundo espiritual. Era uma coisa assim, né? O Chico relatando isso, quase que botaram a camisa de força nele, né? Porque, imagina só, umas informações dessas, né? Aí, ela materializa, toma corpo assim. Vocês já viram essas fotografias que a gente põe no computador e ela começa a se mexer assim? Já viram isso? É um negócio novo agora aí. Tomei um susto porque mandaram uma dessa aí do Bezerra se mexendo. Falei, só falta falar agora. Daqui a pouco o Bezerra vai falar também, né? Na fotografia. Mas era mais ou menos assim. Aí começou a se mexer, tomar corpo e tal. Aí ela começa a falar. Tem um equipamento de voz pronto para ela falar. Imagina só. Mas como é que um espírito pode falar, meu Deus do céu? Se ele não tem um corpo físico? Mas como é que um espírito que vem de outro, vem para o mundo espiritual e ainda assim fala? Olha quanta coisa para a gente conhecer ainda, né? A gente fala assim, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, vim aqui a mando e a pedido de Maria, nossa Mãe Santíssima. Ela desenrolou o pergaminho. A pedido de nossa Mãe Santíssima, Bezerra de Menezes, foi-lhe concedido o direito de me acompanhar até as paragens de Maria. Meu Deus do céu, vai saber onde que Maria está, não é? Onde está Maria? Podia até fazer uma música, né? Aonde que está Maria, né? Porque o pessoal fala de Jesus, a gente não tem ideia de Jesus, imagina de Maria, onde que nós vamos encontrar Maria, né? Mas enfim. Aí, ela diz que o senhor está autorizado a vir comigo pelo seu trabalho nobremente realizado na terra. Bezerra fica assim pensando, começa a ficar assim meio agitado, assim, um convite assim meio de repente, no meio da festa dele, tá lá todo agitado, tá com a cara cheia de água, né? Tá meio assim, tomou um pouco de água com gás, um pouco de água com sabor, né? Então ele estava meio assim, né? Com a barriga cheia de água, meu Deus do céu, né? E aí, mexe assim, estou mexendo com ele, que eu quero ver se ele vem me chamar atenção, me bronquear comigo.
Aí ele está com um paletózão branco, bonitão, assim, ele mexe caracteristicamente no paletó, assim, direitinho, aquele seu gesto característico, e fala, Celina, e fala aquelas coisas bonitas e tudo. Se eu pudesse pedir alguma coisa à nossa Mãe Santíssima, aí vem um pedido dele, para Celina levar para a Mãe Santíssima. Alguém sabe o que ele pediu? Não? Faz nem ideia? O que a gente pediria? Vamos saber. O que a gente pediria ali? Estamos sendo homenageados, 50 anos, aí vem, fala aqui do nosso trabalho, que foi bem feito. E aí, o que a gente pediria, hein, mocinho? Encarnar na terra, meu Deus do céu, no Rio de Janeiro, ai, Jesus amado. Eu não gosto nem de pensar em ir para lá, imagine reencarnar lá, misericórdia. Rever alguém que ele ama. Ajudar as pessoas. Talvez isso. Ele vai pedir assim alguma coisa para Celina. Ah, Celina, agradeço tanto essa possibilidade que Maria está dando. Mas se eu puder pedir alguma coisa, se você puder pedir por mim, intervir por mim, fala, Maria, que eu gostaria de ficar aqui na terra até que o último soluço fosse abafado. Até que a última prova fosse tida, até que a última pessoa se desfizesse dos seus desequilíbrios, até que a última pessoa parasse de gemer, até que o último gemido da terra fosse calado. Imagine só esse pedido. Bom, a Celina entende rapidamente, não é? Enrola o pergaminho, guarda o pergaminho, some. Meu Deus do céu, demorou tanto para ficar, Celina, em segundos ela some. Já pensou? Parece filme da Marvel, né? Aliás, eu podia dar uma ideia para eles, né? A festa de 50 anos do Bezerra, materializar a Celina, depois a Celina voltando, chegando lá falando com Maria, sabe aqueles lugares assim nos planetas que eles colocam, né? Do Thor, não sei de quem mais lá, né? Ai, aquele planeta, ai meu Deus do céu. Aí a Celina some. Frações de segundos, volta outra vez, materializa, segundos. Você pensa assim, meu Deus do céu, como que funciona isso? A gente não tem ideia, né? Quem que nós somos? A gente se sente assim uma formiga arrastando pela terra, né? Escondendo dentro de uma casa, comendo doce, querendo só doce, dia e noite dia, né? Fazendo exame de colesterol, de triglicéridos. A gente nem sabe quem nós somos. A gente não tem noção de quem nós somos. Mas enfim. Celina volta e responde para ele. Nossa mãe Maria pediu para lhe dizer que aceita o seu pedido, mas que você pode ir aos planos na hora que você quiser. Meu Deus do céu. Só tinha uma testemunha encarnada. Sabe quem era? Francisco Cândido Xavier. Foi ele que testemunhou isso. Imagine, em 1950. Deve ter tido a festa de 100 anos em 1950, em 2000, né? Em 2050 tem a festa dos 150 anos, ainda tem mais 27 anos ainda. Quem sabe a gente pode participar, né, dessa festa. Você não quer em 2050, Moacir? Ah, você quer ficar por aqui? Mais 27 é muito para você? Não, né? Vai ter que falar com a Celina, meu Deus do céu. Vamos lá, com uma peça bem confortável, assim, no meio da gente, fofinha, deitadinho, decúbito dorsal, quase que permanente. Falar, Celina, eu ainda quero ficar na terra, Celina, por favor. Mas você, meu filho, está quase, meu Deus do céu. Você ainda quer ficar aqui, meu Deus do céu? Mas isso é uma história do lado de lá. Agora vamos contar uma do lado de cá. O lado de cá é Desencarne do Bezerra. Vamos fazer uma partezinha a mais. Pode dar tempo, Moacir? Para falar do Bezerra eu posso, né, Moacir? Napoleão autoriza. E aí, o Bezerra tem um problema, uma espécie de uma paralisia, fica na cama. E aquela coisa que ele escuta, enxerga, mas não se mexe.
E as pessoas estão ali, né, naquele momento difícil e tal. Daqui a pouco ele desencarna, e quando ele desencarna é uma situação bem assim, precária, difícil, e as pessoas vão visitá-lo na casinha dele, está lá no colchãozinho, na casinha dele. Cada um que passa um segundinho, dá uma palavrinha, faz uma precezinha ali com ele, sai, vai passando e saindo. E a esposa não sabe o que fazer com ele, porque a situação é difícil, tudo, vai fazer aquele sepultamento bem simples, bem humilde, né? E qual não é a surpresa? Quando tira ele da cama e coloca ele em outro lugar, talvez no caixão, no enterro fúnebre, não sei exatamente como é que foi, ela percebe que tem muitas notas de dinheiro dobradinhas enfiadas no meio do colchão. Muitas notas de dinheiro. Então as pessoas reconheceram, não é, a precariedade da família dele, das coisas dele, e as pessoas, obviamente aqueles que podiam mais deixavam mais, que podiam menos deixavam menos, mas deixaram uma quantia razoável no meio do colchão dele, quando ele desencarnou. Foi uma coisa assim também surpreendente. Mas antes de falar disso, a gente podia ter falado da primeira esposa dele, porque o Bezerra também, eu não sei se ele tinha muito juízo, sabe? O que foi essa assim? Sabe por que eu acho que ele não tinha muito juízo? Porque ele casou com a irmã da esposa. Casou com a cunhada. Mas depois, pensando melhor, eu penso assim, mas ele é muito esperto, não? Porque só teve uma sogra, né? Casou 2 vezes com uma sogra só. Falou, meu Deus do céu, como isso é possível, né? Que beleza que é isso, né? Mas ela estava com um problema incurável, uma coisa assim terrível. Ele, médico, não conseguia saber, mas ele não conhecia a doutrina, mas conhecia a época lá, né, na década no século XVIII, XIX, a doutrina espírita se manifestando. Então apareceu no Brasil inteiro médiums com coisas assim, com mediunidades espetaculares, de cura, de mensagens, né? O Chico talvez tenha sido assim o final dessa geração de médiuns profundamente médiuns profundamente médiuns, né? Vamos dizer assim, não é? E aí ele não acreditava em nada disso, era meio cético com isso e tal, mas aí um dia um amigo dele falou, vamos lá no centro do fulano de tal, que ele faz cura lá, leva a sua mulher, leva o problema que ela tem para ele lá, quem sabe ele dá algum remédio. Não quero saber disso, isso daí para mim, não quis saber. Antes dele se tornar espírita, né? Aí, por via das dúvidas, a esposinha estava numa situação muito difícil, ele pegou e escreveu o problema que a esposa tinha, o que ela estava vivendo, a dificuldade dela, e falou assim, eu tenho aqui, o problema dela está escrito nesse papel aqui. Não quis assim dizer que ele queria que levasse e tudo, mas no fundo ele queria que levasse para saber o que o homem ia falar, né? Eu sei que o homem foi lá, levou o papel, mostrou lá para o médico. O médico deu uma receita assim meio espalhafatosa, que era um mato que tinha não sei aonde, que tinha que misturar com outro mato, que tinha que misturar com uma espécie de babosa, uns negócios assim, uma receita meio assim, meia maquiavélica, né? Falando, meu Deus do céu, mas mesmo assim ele fez a receita que estava escrito lá e deu para a mulher, e a mulher não curou. Olha só, a mulher não curou, olha que coisa. Essa foi uma das coisas, mas teve uma coisa muito interessante que aconteceu, já espírita, ele aí não era espírita, mas depois já espírita aconteceu uma coisa interessante. Iniciou-se ali uma casa chamada Deus, Cristo e Caridade, que depois se tornou a Federação Espírita Brasileira, não é? E ele era, por assim dizer, uma espécie de parte da diretoria dessa Federação Espírita Brasileira. Eu sei que teve um momento em que ele estava presente na reunião, no trabalho, na tribuna, falando sobre a doutrina, mas aquele dia a própria filha dele havia desencarnado. E pelo compromisso que ele tinha com a doutrina, era tão intenso, ele deixou de participar do velório da própria filha, que ele tinha um amor profundo, para resolver o compromisso que ele tinha com os espíritas na tribuna. Olha que coisa interessante. Mas aí desdobra de um outro jeito. Como que é o outro jeito? A comunicação mediúnica daquele dia, quem é que deu?
a própria filha dele desencarnada. Olha só que coisa interessante. Isso não é para qualquer um, não é? A gente hoje conhece a doutrina assim meio por cima, tudo, mas fico pensando como era aquele tempo, a doutrina espírita, como era, um negócio assim impressionante. Algumas pessoas viviam experiências assim impressionantes. Bom, tem muitas coisas sobre Bezerra, procurem na rede mundial, nos livros, lindos casos de Bezerra de Menezes, tem até em PDF no computador, baixa ele no celular e dá uma olhadinha nos lindos casos, tem casos assim muito, muito interessantes, como ele conheceu a doutrina. Tem alguns livros que ele escreveu, como por exemplo, Loucura sob Novo Prisma. É um livro em que ele trabalhou por muitos anos ajudando o próprio filho, que tinha um desequilíbrio espiritual muito grande. Ele era muito influenciado por um determinado espírito e passou muito tempo para que ele conseguisse demover esse espírito a parar de perseguir o filho. Mas ali tem um caso interessante, porque aquele espírito não veio para atrapalhar a vida do filho, veio para atrapalhar a vida dele. Mas como ele tinha se elevado muito, ele não conseguia alcançar o pai, que era o Bezerra. Então, ele atrapalhou a vida do filho, que estava numa condição diferente, né? E aí depois se descobriu, nesse livro fala Loucura sobre o Novo Prisma, porque aí também abriu um leque de possibilidades, porque antigamente as pessoas tratavam loucura com choque elétrico, com água gelada, com não sei o que, lobotomia, tinha uma série de coisas, né? E a partir daí começou-se a cogitar essa influência, essa coisa espiritual que as pessoas tinham, as tais obsessões, possessões que as pessoas tinham, né? E o filho então revelou que numa encarnação próxima, não muito remota, o filho dele, que era um estadista romano, colocou esse espírito numa prisão que era as galeras, que era embaixo dos palácios, não é? Um lugar onde a pessoa não podia ficar de pé, sujo, infecto, era um lugar horrível, e ele desencarnou lá. E por que ele queria perseguir o pai? Porque, na verdade, o pai poderia ter intervido, né? Poderia ter advogado a causa dele, e segundo ele, o pai não tinha feito isso, que era o próprio Bezerra, né? Deveria ter feito isso. Mas aí, ao longo dos anos, ele foi explicando, foi conversando, foi se desenvolvendo com esse espírito, até o ponto do espírito dizer o seguinte: eu entendi tudo que eu tenho que fazer, só que tem um detalhe, eu não posso abandonar o seu filho de uma hora para outra, porque nós temos uma espécie de simbiose. Aquelas plantas que se aproveitam da seiva da árvore, sabe? Assim, aquela simbiose tão grande, tão profunda. Ele falou assim: se eu me desligar dele fortemente agora, ele pode até desencarnar. Então o processo foi feito lentamente, não é? Para que ele pudesse sair lentamente dessa simbiose. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E existem as reencarnações de Bezerra também, não é? E as curiosidades engraçadas de Bezerra também, tem muitas delas. Tem um livro chamado Uma Carta de Bezerra de Menezes, que é uma cartinha que ele mandou para o irmão, que era católico, que não podia nem ouvir falar de espiritismo, e ele explicando os motivos, e termina a carta dizendo: quando a gente estiver do outro lado, nós vamos ver quem é que tinha razão, né? Se era você ou se era eu. Muito obrigado pela atenção e que a gente possa continuar recebendo o apoio de Bezerra, porque Bezerra tem falanges, né? Não é o mesmo Bezerra que está em todos os lugares. Ele pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, mas em muitos lugares ele tem uma falange gigantesca de amigos espirituais, médicos inclusive, que trabalham em seu nome. Então, é muito provável que alguém dê uma mensagem de Bezerra aqui, outro em outro lugar, outro em outra cidade, outro estado. É muito provável que isso aconteça. Mas são os encarregados do trabalho de Bezerra, porque tem uma falange muito grande de trabalhadores de Bezerra. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Uma excelente semana, um excelente mês. E nunca se esqueçam, na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui para falar com vocês. Tá bom? E se houver oportunidade, a gente fala mais um pouquinho de Bezerra numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Vamos lá. Desligar.